Olá, tudo bem? Saúdo a professora Fatiana e os demais colegas de classe da turma de Pedagogia. Dando continuidade ao nosso trabalho, que é sobre a importância dos irmãos Vilas Boas. Então, me chamo Magno e vamos lá falar um pouco sobre esses irmãos, que são Cláudio, Leonardo e Orlando, sobre o que eles fizeram com os índios e para os índios. Eles deram continuidade a um trabalho iniciado por Marechal Rondon. Os irmãos Vilas Boas, que eram da cidade de São Paulo e foram para as terras indígenas, terras totalmente desconhecidas por eles. O mais curioso é que quando eles foram para essa expedição chamada de Roncador Xingu, eles não foram como pessoas estudiosas ou intelectuais, mas sim como peões, diga-se de passagem. E foram no ano de 1945 que eles começaram a trabalhar justamente com o Marechal Rondon. E essa expedição ela foi supervisionada pelo SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que deu início em 1910. E os irmãos Vilas Boas prestaram um excelente trabalho, principalmente quando houve aquela epidemia de uma gripe que dizimou cerca de metade da população indígena daquela aldeia. E eles, dentre esse trabalho humanista, indigenista, na qual eles foram conhecidos, então eles se sentiram como os próprios índios, foram em busca de curas para esse surto. E a partir de então eles foram muito bem vistos por toda a comunidade indígena. Tanto o trabalho dele foi tão bem reconhecido que eles foram indicados a um prêmio Nobel da Paz em 1971 e 1975. Portanto, o trabalho que os irmãos Vilas Boas fizeram foi tão grandioso que o Orlando, que era o chefe dos três, o Orlando ele batalhou até conseguir criar o tão conhecido, né, Parque Nacional do Xingu. Inicialmente era a reserva, ou melhor, o Parque do Alto Xingu, mas ficou conhecido de fato como Parque Nacional do Xingu. A gente for fazer uma pesquisa, a gente vai encontrar esse Parque Nacional do Xingu, que foi uma grande conquista dos irmãos Vilas Boas. É certo que não podemos esquecer de Marechal Rondon. Ele foi um dos pioneiros, né, nesse quesito humanista de trabalhar e cuidar dos índios. Os irmãos Vilas Boas têm toda essa contribuição, como a gente estudou um pouco sobre o assunto, e o filme também relata muito bem. A gente quando vai estudar um pouco sobre os índios, ainda há aquela discriminação que os índios são preguiçosos, que os índios não gostam de trabalhar, por isso são preguiçosos, mas o fato é que eles têm sua própria cultura. Os índios viviam da pesca, do cultivo das hortas, então essa é a cultura deles, essa é a vida deles. Então, nós que tantas vezes olhamos com preconceito para os índios, quando estudamos um pouco sobre a cultura deles, sobre o que os próprios irmãos Vilas Boas fizeram, a gente vai entender que na cultura dos índios não tem nada de preguiça, mas sim uma forma de trabalho própria que eles têm, forma de trabalho e de vida que os mesmos têm. Então, queridos irmãos, esse foi um pouco do que os irmãos Vilas Boas fizeram. Fiquem na paz e até a próxima.